Senhor Jesus. Eu estava analisando aí, irmãos. Você vê que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. A maioria das pregações de alguns pastores, e eu acho que vocês perceberam que a minha tem sido assim também, e isso é um alerta que o Espírito Santo está dando. O que tem de pessoas que está se apostatando da fé dia após dia, irmãos, direto, estão se afastando de Jesus, estão abandonando a obra. Alguns até saem da igreja, vai para outras, mas se esfriou aqui, não vai permanecer. Então, se afastando de Cristo. E isso está acontecendo em todas as igrejas. E Jesus mesmo fala, há um alerta também, que antes do filho da iniquidade aparecer, antes de tudo acontecer, primeiro tem que haver apostasias. Então a apostasia, ela é no meio da igreja, é no nosso meio. E nós temos que analisar dia após dia como que está a nossa fé, como que está a nossa vida. Porque aparentemente você olha para o mundo, você olha as pessoas sorrindo. Aparentemente parece que estão bom, mas na verdade eles não estão bons. Não estão. É apostasia, é o esfriamento. E isso significa perca de salvação. Se conseguir retornar para Cristo e buscar um avivamento, amém. É um grande milagre, mas se não, caso contrário, vai perder a salvação. Não, e o que é pior, irmãos? Depois já entra na mensagem para nós. E o que é pior? O pior disso tudo é que parece que para muita gente falar em salvação assim é como se fosse um conto de fada. Eu não sei o que está acontecendo. Eu penso assim comigo, puxa vida, eu quero a minha salvação. Então, estou falando de mim, eu quero a minha salvação. Então, para mim ter a minha salvação, eu tenho que andar no padrão da Bíblia, porque é ela que ensina, é aqui que ela fala aonde que está a salvação. É aqui que ela mostra como que eu tenho que ter a minha salvação. E isso requer sacrifício da minha vida. Requer entrega, requer renúncia, é oração em cima de oração, é falar com Deus diariamente, estar sempre conectado com Cristo. Então, se eu quero a minha salvação, eu tenho que ter isso. E geralmente eu faço 4, 5 orações, mas tem dia, depende do tempo corrido, que eu acabo esquecendo de fazer 3 orações. Aí eu me sinto ruim com isso, imagine. E é porque eu sou de oração. Mas se eu diminuo a minha oração, eu já me sinto ruim. Causa um tremor dentro de mim. Aí eu pensei, puxa vida. Então significa que eu tenho que me dar mais, me lançar mais. Então eu tenho que tomar cuidado se essa apostasia não está chegando aos nossos corações. Porque está acontecendo isso. É membro está saindo da igreja, pastores saindo da igreja, diáconos, obreiros, então tudo se esfriando. Eu tinha falado sobre o anticristo, que eu estava ouvindo também hoje os pastores falando, aí eu também, lá na frente do Apocalipse, a gente vai falar sobre a marca da besta. E eu tenho falado até então que a marca da besta, ela por enquanto, ainda ela é mais espiritual do que física, porque haverá o momento da física. E na conclusão de tudo, a gente observando os outros pastores, falando também sobre isso daí, diz que as pessoas que aceitarem a marca da besta, elas vão aceitar ciente. Não é algo assim que vai, vou prender o pastor, se eu colocar a marca ele perde a salvação. Não, vai ser ciente. As pessoas vão ser cientes de aceitar a marca da besta, para ela ser controlada pelo anticristo. Então a gente também tem que prestar atenção o que está na tua vida. Qual seria essa marca que está na tua vida? Seria a marca de Cristo para te controlar? Ou a marca da besta já é espiritual que já está te controlando? Você vê que o Espírito Santo preparou a mensagem. Eu comecei a falar e vai bater certinho com o que eu vou falar. Nem
pensado nisso daí. Então vamos lá, abre comigo no livro de Efésios. Só se coloque de pé, para a gente dar a reverência à palavra do Senhor. Efésios, do capítulo 6. Então, durante a armadura, eu sempre vou ler sempre o mesmo Efésios, no início. Então, você já sabe. Então, na próxima sexta, você já pode vir já marcado que o pastor vai ler o Efésios 6, do versículo 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, que eu falei na primeira sexta, e vestido a couraça da justiça, que foi na segunda sexta, e calçado os pés da preparação do evangelho, que foi na terceira, e tomando sobretudo o escudo da fé, que foi na sexta-feira passada, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aí no versículo 17 fala: tomai também o capacete da salvação. Aí a gente dá uma parada aqui. Tomai também o capacete da salvação. Esse capacete da salvação, inclusive até joguei aí no grupo para vocês olhar, para vocês entenderem. O capacete era uma parte que protegia a cabeça de um soldado para que ele não fosse atingido. E é uma das partes mais vitais do nosso corpo. Uma das partes mais vulneráveis do nosso corpo é a cabeça, responsável pelo raciocínio, orientação e equilíbrio. Então a cabeça sempre foi em todos os tempos o primeiro alvo do inimigo em uma batalha. Olha o significado desse capacete da salvação. O soldado, ele colocava aquele capacete. Muita gente fala que é aquela armadura, então ele colocava, então ele ia para uma batalha. Então muitas das vezes aquela batalha, os caras davam, sei lá, algum porreta na cabeça do soldado, então batia no capacete, machucava um pouco por fora, mas não atingia o cérebro, não machucava lá dentro. É como a couraça da justiça, que nem o colete à prova-bala. Você chega lá, dá um tiro no peão, a bala pega no colete, conforme o tamanho da bala, bate e até derruba ele, mas ele sente o impacto, tanto é que ele chega até a tirar, porque dá uma falta de ar. Ele sente o impacto, mas não perfura e não machuca por dentro. E o capacete também é a mesma coisa, é que nem capacete de motoqueiro. Um capacete bem protegido, pode ver ele, tem o capacete e a espumar tudo por dentro. Então, conforme a batida que ele tiver, se ele bater a cabeça no chão, machuca a cabeça também, claro que vai machucar por causa do impacto, atinge mais o capacete, mas lá dentro mesmo do cérebro, não machuca em nada. Então esse seria o capacete da salvação. Então a gente vai falar sobre a quinta armadura, que é o capacete da salvação, como que Paulo chegou a ver esse capacete na cabeça de um romano quando ele estava sendo vestido para uma luta. Curve sua cabeça em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, fala no coração do teu povo, Senhor. Desenvolva, meu Pai, esta mensagem. Que eu diminua, o Senhor cresça. Que eu desapareça, o Senhor apareça, meu Pai. Mas fala no coração de cada um, Senhor, e nos ensine acerca dessa quinta armadura, que é o capacete da salvação. Abençoa, eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, diga amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus. Pode se assentar em nome de Jesus. O diabo, ele não age de maneira diferente. Ele tenta nos confundir, perturbar com suas astúcias e projetos maliciosos. Um dos campos de batalha mais difíceis de manter a firmeza em toda a batalha espiritual, com certeza, é a mente. Por que muitas pessoas, olha como é que é, né, irmão? Por que muitas pessoas, ela está na igreja,
vem na igreja, faz os propósitos na igreja, mas não consegue se firmar. Porque ainda ela não conseguiu mudar o que está aqui. Mudar o que está aqui. Toda conversão, ela não muda tem gente que fala a conversão, ela parou de fumar, parou de beber, parou de fazer isso e se converteu. Não. A conversão, na verdade, ela começa aqui. A tua verdadeira conversão, ela começa aqui. A tua mente já é diferente. A mente que você tinha quando você estava no mundo, hoje com Cristo, você tem uma mente totalmente diferente. Aí você tem uma mente mais de Cristo. Antigamente, o teu pensamento era: se pisar no meu calo, eu vou surrar, vou dar uma voadora e vou dar chutão. Não é assim? É a mente do mundo. Hoje, com a mente de Cristo, se pisar no teu calo, ô irmão, perdão, ainda você mesmo perde perdão, ainda pisar no teu calo, você perde perdão, não, tranquilo, fique em paz. Então, se não mudar o que está aqui, você pode estar com a couraça da justiça, se protegendo dos sentimentos ruins. Você pode até estar cingido com a verdade, porque tem pessoas que é do mundo, mas ele não mente. Então você tem que ver. Aí ele cinge. Tem pessoas que podem até com calçados no evangelho, na preparação do evangelho, mas é aquela pessoa que fica na igreja, que faz as coisas para a igreja tudo. E pode estar até com o escudo da fé, se desviando, se protegendo dos dados inflamados dos malignos. Mas aqui, que é o que tem que revestir o capacete da salvação, se não mudar aqui, irmão, lá na frente cai. Lá na frente cai. Tem que mudar aqui. Pode ver. Aonde que o diabo mais trabalha? Na mente. Você pode ficar tranquilo, sossegado. Fique sossegado, você vê bem tranquilo. Se não aparece alguma coisa que fala algo para você. Aí quando você vê, é algo que atrapalha, é algo que pode trazer um grande dano para a tua fé. E pode te causar um grande dano para a tua salvação. Por que eu falei do início da marca da besta, que praticamente tem nada a ver aqui com o que eu vou falar, mas para você entender. A marca da besta, ele vai aqui, fala que é na frontal, ou uma das palmas da mão. Se não me falha a memória, acho que é da direita. Se é aqui, então você é controlado. Então a marca da besta, se ele entra na cabeça de uma pessoa, inclusive estão preparando um chip, que você vai controlar a internet até no teu pensamento. Você vai acessar as coisas com o teu pensamento. Então esse chip, no mínimo, também pode mudar o pensamento de uma pessoa. Então significa que daí você que vai ser controlado. Então para mim ser controlado por Cristo só tem uma única solução. É me revestir desse capacete da salvação. E esse capacete da salvação tem tudo a ver desde o início que eu falei até agora, que é o Espírito Santo, irmãos. É o Espírito Santo. É ele que tem que entrar e é ele que tem que mudar aqui. É ele que tem que controlar o que está na tua cabeça. Pode ver, a gente... Eu não sei o que vocês pensam. Mas vocês também não sabem o que eu estou pensando. Mas Cristo sabe o que cada um de vocês pensa. Satanás, ele não tem esse poder de ver o que você pensa. Ele não tem esse poder. Mas ele vai na intuição. Ele trabalha muito com a intuição. Ele trabalha muito com a intuição e muito um pouco dos nossos fracassos. Ele trabalha muito com isso. É tipo assim, digamos que o homem era mulherengo, se converteu, passou a ser homem de uma mulher só, mas ele é mulherengo, foi. Aí o diabo não conhece mais o pensamento dele, porque foi trancado, porque está com o pensamento de Cristo, mas ele trabalha com esse de, eu sei que ele é mulherengo, então eu vou começar a jogar, joga uma aqui, joga uma ali, joga uma aqui, para ver se ele cai, Se ele se colocou o capacete da salvação, e ele vê que está vindo muito, então ele sabe que alguma coisa está errada. É a hora que ele entra numa luta espiritual,
de repreender esses demônios. Senão, caso contrário, se esse capacete estiver rachado, ou ele se revestiu dessas outras armaduras e não colocou, lá na frente ele cai. Lá na frente ele cai. Como teve pastores aí que eu vi em redes sociais, o maior escândalo. Irmãos, você não faz ideia, tem dia que a gente fica envergonhado, a gente fica com vergonha mesmo, com vergonha. O cara foi flagrado no motel com uma membra. Disse que era missionário também. Pensa, casados os dois. Mas por que isso acontece? Era pastores e tudo, estava pregando, mas não estava vivendo o evangelho. Às vezes pode até pregar bonito, mas não está vivendo. E ai daquele que se espelhar nela. Quer dizer, está afundando para o inferno e está levando muita gente para o inferno. A gente tem que se revestir desse capacete da salvação. Abre comigo no livro de Romanos, do capítulo 12. Que é um pouco mais para trás aí de Efésios. Romanos, capítulo 12. Sabe, irmãos, eu fico preocupado com essas apostasias. Sinceramente, eu fico tão preocupado. Eu estou preocupado, sinceramente, estou preocupado. Tem pastor que não está preocupado. Eu estou preocupado. Eu estou preocupado da forma que eu prego. Sabia? Esses outros pastores que não estão nem preocupados com a apostasia, é porque são aqueles que só querem profetizar e está cheio de gente. Então pode estar cheio de gente já apostatado da fé, mas só está ali atrás de revelações, atrás de profecias. Então ele não está se preocupado, porque aquilo ali, ele só vai ficar falando de um monte de coisa que Deus não falou, vão dizer ali graças, aleluia e tudo, aí depois dão seus dízimos, suas ofertas, ele vai enriquecer. Agora, eu estou preocupado da forma que eu prego, e não só eu, como alguns que a gente está pregando da mesma forma. Porque a gente não está pregando para uma multidão, e a gente prega o verdadeiro evangelho. E a minha preocupação é com isso, de amanhã ou depois, eu começar o culto, chegar a hora e nada, não vi ninguém. Imagina, já aconteceu já. De uma vez eu abri a igreja, mas graças a Deus, depois Deus foi abençoando. Mas eu abri a igreja e com a mensagem pronta. Semana toda orando pela mensagem, para não aparecer um mosquito sequer, para tentar, gente. Então é preocupante isso daí. Por isso que tem que se revestir do capacete da salvação, irmãos. Porque se sai da igreja, abandona a fé, porque para voltar não vai ser fácil. Não é fácil. Quem já saiu da igreja, como eu já saí da obra ainda, e ainda pegou raiva de Cristo para me voltar, não foi fácil. E não me libertei da noite para o dia, não. Tive que passar todo por um processo de libertação. Tem pessoas que, daqui mesmo, pastor, está acontecendo assim, me ajuda, ora, não, vamos orar, tudo, tá aí, tá aqui, tá no grupo, tá tudo, eles ainda conversam comigo, mas eu falo, teu casamento tá ruim? Tá, pastor, tá bom, então eu vou fazer o seguinte, mas o fulano não quer vir na igreja, então eu vou fazer assim, venha sexta-feira lutar pelo seu marido. Você vem, faz 7 correntes lá de sexta-feira, vamos amarrar o diabo e confrontar com ele. Vem na sexta-feira. Olha as armas que eu dei para poder vencer. Vem na sexta-feira, você vai fazer corrente pelo teu marido. Você vai sair da sua casa, vai orar por ele. Na terça, você vem buscar para você. Porque na terça-feira é o Espírito Santo. No domingo, você vem orar pelo teu casamento e pela tua família. Vê se apareceu. Aparece. Mas está se afundando. Está precisando de ajuda. O casamento está na beira. Está caindo. Está decaindo. Estão doentes. Pastor, estou doente, não sei o quê. Vem lá. Vamos lá na igreja que a gente vai orar e Deus vai curar. E eu creio.
Vê se veio. Então quer dizer, por quê? Porque ele sabe que antes de receber alguma cura, antes de receber algum milagre, sei lá, primeiro vai ter que ouvir. E é o que as pessoas não querem, é ouvir. Não tem paciência para ouvir. Mas ele vai ter paciência depois, quando tiver um comício na televisão para assistir o seu candidato favorito. Ele vai ter paciência. Lá no mundo, ele teve paciência de ficar esperando o teu ídolo cantar, de esperar o Nazaré cantar, mas antes teve que passar um monte de banda. Levou 3 horas para o camarada chegar, mas ele estava lá. Quantas vezes nós andamos de a pé aí debaixo de chuva para ir para o bailão? É ou não é? Eu andava. E por que para Jesus, para vir na igreja, eu tenho que medir esforço? Eu tenho que chegar e, tá chovendo, tá frio, tô cansado. É que nem eu falei aquela vez, né? A pessoa pede tanto, Deus, me dá um serviço e tal. Pai, eu sou dizimista. Aí Deus lá pela misericórdia, né? Porque é pela misericórdia, pela compaixão e misericórdia, ele abre a porta. Aí o cara começa a trabalhar, chega aqui, dá testemunho para multidão de gente. Depois de 3 meses vai na casa do cara, o cara não veio mais na igreja. Pô, você não foi mais na igreja, meu amigo? É porque estou cansado, trabalhei demais. Ué, você não pediu emprego para Deus? Aí que você tinha que vir, mesmo cansado na igreja, você tinha que vir. Então são pequenas coisas que a pessoa começa a perder a salvação. E eu fico preocupado com isso. Eu estou preocupado. Sinceramente, sabe quais são as minhas orações que eu estou fazendo ultimamente? Estou pedindo para Deus me levar. Eu não quero ver essas coisas. Não quero ver. Não quero. Aqui já diminuiu. Entre nós já diminuiu, né? Como que vai ser lá em cima, eu não sei. Não sei se eu vou abrir aquela porta e vai ficar vazia. Mas eu já estou pedindo. Se for para acontecer, me leve, porque eu não quero ver. Não quero mesmo. Não quero. Porque é triste, irmão. Sabe por quê que eu não quero ver? Porque eu estou vendo as pessoas indo para o inferno. Indo, sabe? Aí eu vejo pessoas. Você vê, dei um atendimento ontem para uma pessoa. E lá de Maranhão. Lá de Maranhão. Só que foi uma irmã que eu conheço pela rede social, que nem conheço pessoalmente, que ela acha que ele é Paraíba. Então ele morava lá e foi para aqueles lados lá. Então eles são amigos, e ela é de uma igreja da Assembleia. Então ela conhece um pouco do meu testemunho, que uma vez nós demos nossos testemunhos nos grupos que nós estávamos. Aí pegou, mandou para mim o número, porque naquela mesma noite o rapaz estava querendo cometer suicídio. Naquela mesma noite. Quando eu mandei mensagem para ele, eu falei, aqui é o pastor Gerdau e tal, recebi o teu número assim, da moça e tal. É minha amiga, assim. Eu falei, pois é, eu estou sabendo que está com algum problema, quer ajuda? Aí ele começou a contar tudo ali, escrevendo tudo. Eu falei, então o pastor aqui vai orar por você. Liguei para ele, no vídeo. Um homem chorando, desesperado, chorando. Diz que vê demônio em tudo quanto é lado. Você sabe o que é ver demônio? Da forma que ele estava falando, ninguém entendia ele. Quando eu liguei para ele, ele viu que eu entendi perfeitamente. Porque ela falava que ele estava doido. Até gente que se diz que é da igreja falou, não, esse está doido demais. Aí você precisa de um tratamento. Dá um tratamento psicológico, mas não dá um tratamento de libertação espiritual. Aí viu, cheguei e comecei a orar forte. E começou a balançar, até pensei, vai me manifestar ali na hora. Mas depois expulsei. Em nome de Jesus foi expulso. Mas na hora, aquele choro, o cara não parou de dar risada. Sorriu, no outro dia dormiu, no outro dia acordou, me mandei bom dia. Ele, olha, pastor, estou ótimo, maravilhoso. E já atendi 3, 4 pessoas assim de outra cidade e as pessoas estão pedindo igreja lá. Aí eu olho para cá, olho para o outro lado e digo, meu Deus, algum tanto precisa e quer e a gente não consegue chegar. E aonde tem, os outros parece que não querem.
Que história. Aham. Aí, ó. Aí passou aquela igreja ficou muito desesperada, mas três pessoas tinham sumido dentro da igreja. Ficou só as roupas. E as pessoas sumiram, 3 pessoas. No multidão eu acho que tinha mais 50 pessoas. Desesperado. Aí eu vi outra igreja, bem simples, madeira, assim, sabe? Bem simples. Não tinha chão, assim, era terra. E O arrebatamento. Pessoa com arrebatamento. Mas assim, questão que eu não dormi, eu, sabe, pastor, eu ter orado ali, de joelho naquele vaso ali, eu lavei o olho assim, eu fiquei sem entender. É uma visão do arrebatamento que você teve, irmão. E é o que pode acontecer. Por isso que a gente tem que pensar nisso daí. De ser arrebatado. E se revestir desse capacete. Ter visão do arrebatamento. Tá, então vamos ver ali. Ó, fala bem assim, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Digam graças a Deus. Então, olha, representar o vosso corpo em sacrifício vivo e santo, agradável a Deus. É o teu corpo que tem que representar para Deus. E ter um culto racional. Não um culto irracional. Tem aquelas pessoas que se diz que é batizar com o Espírito Santo, começa a rodar, começa a pular, tem uns que vira macaco, sabe? Coisa horrível. Você devia ver. Horrível mesmo. Eu não vejo aquilo ali, porque o Espírito Santo não faz aquilo ali. Ele não tira a pessoa fora de si. Não tira. Ela é totalmente racional com as coisas de Deus. Ela não fica assim, eu fui tomada e não vi nada. Se foi tomada e não viu nada, então simplesmente incorporou um espírito maligno inteiro, 100% na pessoa, que a pessoa não viu nada mesmo. Porque daí tem casos que a pessoa sabe que está possuído, mas está aqui na mente. E ela não consegue controlar. Ele que controla a mente. Que era o meu caso. Nos primeiros 12 meses, mais ou menos, eu era tudo na mente. Eu olhava assim, ó. Ficava na mente falando, vai para cima que eu dou toda a força. Uma vez eu briguei com quase 10 pessoas, o diabo me jogou no meio deles, vai que eu vou com você, e aquele ali foi, me deu aquela coragem, fiquei tão cego que eu parti para cima e fui indo, eu não fechava o olho, e fui indo, eu sei que eu levava, não sentia, e batia, e não parava. Depois via coisa na minha mão assim que lascava. Tão endemoniado que eu ficava. Ficava bem irracional. Porque o meu corpo não era nem de Deus. O meu corpo já era tomado até pelos espíritos malignos. E eu não tinha nem esse capacete da salvação. Porque o diabo estava onde? Aqui na minha mente. Manipulando. Inventando coisas na minha cabeça. E ele faz isso. Ele manipula. Ele inventa. Ele coloca. Se você não se revestir, você cai. Cai na armadilha de Satanás, porque a única forma que ele tem para tirar uma pessoa da presença de Deus não é tocando no filho, tocando aqui, tocando no carro, não. Ele primeiro quer tocar aqui, ó. É aqui, ó. Essa preocupação dele é aqui. É esse capacete. Esse é o capacete. O soldado, quando ele vai para a guerra, quando ele perde o capacete, irmãos, ele fica desesperado.
Por isso que eles já colocam e prendem bem, porque sabe que se saiu aquele capacete ali, já era para ele. Porque o dano é pior, porque além de machucar aqui, machuca o cérebro. E ele quer atuar no cérebro. Então devemos reconhecer que o presente sistema mundano é o mal. E o que está sob controle de Satanás. Por isso que devemos usar esse capacete para que devemos conformar a nossa mente na maneira de Deus. Não é do nosso jeito. Tudo que a gente quer fazer do nosso jeito, irmão, pode ter certeza, por detrás daquilo ali, pelo menos 80% tem dedo de Satanás. Tem dedo de Satanás. Porque para fazer a vontade 100% de Deus é muito difícil. É muito, muito difícil mesmo. Só revestindo mesmo com essa armadura para você falar, amém, eis-me aqui, estou aqui, amém, estou lá, vou fazer. É a mesma coisa. Por exemplo, pedir perdão para uma pessoa. Uma pessoa que te maltratou, ainda você tem que pedir perdão. Ou vice-versa. Ela vem pedir perdão e você perdoar. O irracional que Satanás entra, ele fala, você não tem que pedir perdão, ele tem que vir pedir perdão para você. E quando ele vir pedir perdão para você, você humilha e rebaixa lá no último. É assim. Agora com Cristo não. Perdoa. Ama. Agora imagine. É ou não é difícil? Perdoar, amar o próximo. Que nem eu falo, é fácil amar o esposo, o marido, o filho. É fácil. Agora quero ver amar uma pessoa que você não conhece. Amar o Lula, por exemplo. E aí, irmão? Ô situação, hein? Imagine. Olhar para aquele camarada, puxa, eu amo esse cidadão. Claro, não vou votar nele, né? Claro. Mas eu amo por causa da alma que está ali, sendo aprisionada, está presa aquela alma. Entendeu? A alma. Então tem que ser na mente de Cristo, tem que ser da forma dele, e é se revestindo desse capacete. Quer ver? Ó? Vai comigo ali no 1 Coríntios, do capítulo 2. Um pouquinho mais para frente. 1 Coríntios, capítulo 2. Versículo 16. Versículo 16. Ó, vou ler aqui, quer ver? Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos o que? A mente de Cristo. Então, se eu tenho a mente de Cristo, então eu estou revestido com esse capacete. Se eu tenho a mente de Cristo, então eu tenho os mesmos pensamentos que o meu Senhor tem. O mesmo pensamento que o meu Senhor tem, que o meu mestre tem, que o meu Senhor Jesus tem, é o pensamento de amar o próximo, de perdoar aqueles que te ofenderam, é o pensamento de ajudar, de estender a mão, é o pensamento de se preocupar com almas, é o pensamento de orar um pelos outros. Esse é o pensamento de Cristo. Ele chora por almas, como nós também devemos chorar. Chora por mim, pela minha alma e também pela alma dos outros. Então esse é o pensamento de Cristo que nós devemos ter. E já o que não tem o capacete da salvação é totalmente o oposto desse daí. Porque o oposto desse daí não tem amor, tem ódio. O oposto desse daí não tem perdão, tem vingança. É ou não é? O oposto disso aí não tem preocupação com a alma, muito pelo contrário, quer destruir mais almas ainda. É o oposto de tudo. Por que muitas pessoas estão se perdendo hoje? Por causa disso. Não está se revestindo do capacete da salvação. Vai estar faltando uma armadura. E a hora que o inimigo chegar, porque haverá momentos que vai chegar para todo mundo, sem exceção. É como se nós tivéssemos tudo nós aqui, entrasse um bando de demônios agora aqui, para vir para a guerra. Quem vai sobreviver? Quem vai correr e quem vai ficar para lutar? Quem? É a mesma coisa que nem lá no passado, você estava lá, sai do bailão, de repente, tem 3, 4 peões, 5 lá, já esperando lá fora para te surrar. Aí você está cheio de camaradas, vamos comigo, vamos.
Aí chega na hora, vão lá se enfrentar, daí os caras viram que o negócio é mais pesado, some e te deixa sozinho. E aí? Você vai ter que enfrentar, porque se ficou, nem que morra. É assim no mundo. Então, se a gente tiver a mente de Cristo e vestir com esse capacete da salvação, irmão, você não foge de nenhuma das batalhas, porque você sabe que você está revestido. Não tem como te tocar na tua mente, não tem como tocar lá dentro de você, porque está aqui, é Cristo. A mente de Cristo está em você. E essa mente de Cristo só entra quando você é batizado com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é Jesus dentro de você. Digam graças a Deus. Palmas para Jesus, irmãos. Um pouco mais para frente. 1 Tessalonicenses. Do versículo 5. Perdão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Ter a mente de Cristo significa conhecer a vontade, o seu plano e propósito. Significa avaliar e considerar as coisas da mesma maneira que Deus a vê. Assim os irmãos não andarão nas trevas. Então significa que se eu não tenho a mente de Cristo e não tenho o capacete da salvação, eu estou andando nas trevas. Estou caminhando nas trevas. Eu não estou tendo Jesus. E a maioria das pessoas que estão no mundo estão nas trevas. Mas porque eles já são do mundo. Eles já estão naquele fermento. É só conversão. É só quando eles decidirem mesmo. Mas o pior é o que está na igreja e está caminhando nas trevas. Está na igreja, está caminhando nas trevas, porque não está tendo isso daqui. Não está tendo essa mente de Cristo. É a mente totalmente oposto. Então, ele está caminhando nas trevas. E como que vai tirar? O pastor vai tirar? Não tem como. O fulano, o ciclano vai tirar? Não tem como. Só tem um único jeito. É ouvir a palavra, observar as Sagradas Escrituras e reconhecer. Puxa vida, estou na igreja, mas nunca conheci a Deus. Estou na igreja, mas se eu morrer, eu vou para o inferno. Estou na igreja, tenho medo de morrer. Estou na igreja, se acontecer o arrebatamento, meu Deus, e agora? O que eu faço? É um mau sinal, irmãos. É um mau sinal. Então eu vou ler aqui. Versículo 8. Tessalonicenses, versículo 8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos-nos da couraça da fé, que é aquela couraça que eu falei, e da caridade, ou em outras Bíblias está amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Ou seja, se revestir da caridade, se revestir do amor, se revestir com essa couraça da fé. A couraça da fé é aquela couraça, você vai se proteger dos dardos inflamáveis de Satanás com o escudo da fé, mas nenhum sentimento pode entrar dentro do teu coração. Aí se reveste com esse capacete da esperança da salvação. Porque enquanto você está vivo e caminhando na palavra de Deus, você está naquela esperança de que Jesus já vai te chamar. Você está na esperança de que logo pode acontecer um arrebatamento. Você está na esperança porque você não vê a hora. É que nem o caso do pastor. Tem hora que eu não vejo a hora de Jesus vir. Às vezes fala, ô Senhor, vem logo Senhor. Mas muitas das vezes, às vezes da forma que eu oro a Deus, da forma que eu peço para Deus, às vezes eu me acho que eu sou um pouco egoísta. Porque de certa forma, de alguma maneira eu estou querendo sair daqui. Sair deste mundo. Porque eu sei da minha salvação. Eu tenho a certeza da minha salvação. A única coisa, o único bem que eu tenho aqui de bem maior, depois do Espírito Santo, é só minha família, só, irmãos. Bem material vai ficar. Se eu morro hoje, meu filho vai ficar cocado e sabe lá o que ele vai fazer. Está entendendo? Então, o meu bem maior hoje, depois do Espírito Santo, é a minha família. E eu não estou preocupado, se eu morrer, eu vou deixar eles. Não. Porque o meu maior valor mesmo de tudo, melhor do que minha esposa, melhor do que o meu filho, melhor do que tudo, é a salvação. É a salvação.
Porque a salvação é individual. O teu capacete é individual. Você não pode salvar o teu marido não pode salvar. Ninguém pode salvar um outro. Cada um tem que se salvar. Cada um tem que se revestir da tua armadura. Cada um vai para uma guerra. E cada um tem que estar com a tua armadura para se salvar. Amém, irmãos? Não tem como eu salvar a minha esposa. Não tem como eu salvar os meus filhos. A única forma que tem é orar por eles e pedir misericórdia para Deus. Aí sim. Não tem como eu salvar lá, que nem a minha família que eu deixei lá em Campo Largo lá. Nenhum deles é crente. Alguns é devota aos deuses. Só consegui salvar uma pela misericórdia de Cristo. Mas foi naquela semana que ela entregou a vida para Jesus. Senão era mais uma que eu ia saber que ia para o inferno. Como foi o caso do meu pai. Nossa, pastor, você fala assim que ele foi para o inferno? Foi, porque eu sei que ele foi, porque eu sei o que eu vi que ele fez. E da forma que ele morreu. E da forma o que ele deixou. Então eu sei. Minha avó, a mesma coisa. Porque morreu batendo a cabeça para os enxus, para os tranca-rua. Morreu daquele jeito. Você acha que está salvo? Eu estou sendo sincero. Está nada. Está lá. Está lá, angustiado lá no inferno. A alma não morre mesmo. Estão lá desesperados. Não sei se meu pai está xingando, blasfemando até Deus lá de raiva, né? Porque tem gente que vai sim, irmãos. Tem gente que vai para o inferno e ainda vai xingar Deus lá. Por quê? E vai falar um monte de palavrão para ele. Porque deixou aqui, e não sei o quê. Você não falou, nem fala Senhor, né? Você não falou nada. Ninguém, entenda isso. Ninguém vai para o inferno sem ter o conhecimento da palavra. Ninguém vai para a salvação se também não tiver o conhecimento da palavra. Todos serão evangelizados. Todos vão receber a palavra de Deus. Todos vão receber também a oportunidade de se revestir do capacete da salvação. Digam graças a Deus. No versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então Ele não colocou nós para ficar no mundo de ira, no mundo de discórdia, no mundo dessas coisas, não. Ele quer que você mude. Ele quer que você se revista dessa armadura. Ele quer te salvar, irmãos. Puxa vida. Ele veio salvar o mundo. Ele não veio salvar o Gerdau. Ele não veio salvar a Maria, o Miro, a Néia. Não. Ele veio salvar o mundo. Mas apenas desse mundo é eu, você, é um ou outro que está indo falar, Senhor, eu quero. Eu quero isso para mim. Chega de sofrer. Chega de viver uma vida de desilusão. Chega disso. Se você botar na caneta aí, ó, do teu passado lá de trás, comece a escrever o teu passado lá de trás, das coisas ruins. Escreve das coisas ruins do teu passado que você faz. Mas escreve só para você, não precisa mostrar para ninguém. Aí depois, em outra folha, aí você escreve tudo o que aconteceu com você depois que você começou a vir para a igreja, conhecer a palavra de Deus. Faz uma análise. Você vai olhar para aquele que você escreveu assim, meu Deus. Vai dar até vontade de vomitar. Aí você vai ver o quanto que Deus teve misericórdia de nós, irmãos. O quanto que Ele teve. Aquele dia das ervas amargas lá, quando eu comecei a mastigar, eu comecei a me lembrar nem do tempo que eu tinha me desviado. Eu me lembrei lá do início. Do início, irmãos. Para Deus ter uma... Olha, Ele teve muita compaixão e misericórdia de mim. Uma vez cheguei e falei assim para o pastor Márcio, né? Nós conversando, né? Dando risada entre nós, os pastores lá. Aí eu falei bem assim, eu quando morrer quero ser cremado. Aí o pastor Márcio olhou assim e falou assim, mas rapaz, você já deu trabalho para Deus em vida. Agora se quer virar em cinza para se transformar de novo, quer dar mais trabalho ainda?
Você vê o quanto de trabalho que a gente deu para Cristo e o quanto que Ele tem sido paciente conosco. Digam graças a Deus, irmão. Então o pensamento que deve orquestrar a nossa mente é o da salvação em Cristo. Quando toda a confusão e tribulação do diabo intentarem contra a nossa mente e convicções, ela deve estar protegida com o capacete da salvação. Vai comigo lá no 1 João. 1 João do capítulo 5. 1 João capítulo 5 do versículo 18. A gente tem que estar protegido com esse capacete, irmãos. Tem que estar protegido. Por isso que o evangelho de hoje ele está totalmente distorcido. As pessoas parecem... Tem gente que fala assim, mas o pastor prega pesado e tal. É muito cansativo. Daí tem louvor, cantam, algumas igrejas fazem alguns teatros, dança, a pessoa fica assim, né? Tipo, se incomoda. Só que ela está esquecendo que o que ela está fazendo? Ela está tendo respeito com quem? Com Deus. Não é nem com o pastor, não é nem com os irmãos, não. Está tendo respeito com Deus. A verdade é essa. A hora que chegar o dia, que é o dia do momento crucial da pessoa, tudo isso Deus vai mostrar. Olha lá. Olha, no momento bom que o pastor deu aquele alimento para você, o que você fez? Ele vai mostrar. Eu não sei onde que está, irmãos, aqui na Bíblia. Mas tem uma parte aqui que fala que nós, quando estiver diante de Deus, a Bíblia fala que nós vamos querer correr da presença dEle. De vergonha. Se nós olhar para Ele, se Jesus aparecer agora, se materializar aqui, nós vai dobrar o joelho, botar a cara no chão e chorar, ou a gente vai correr, não é nem de medo, de vergonha. É como aconteceu com Adão e Eva, a mesma coisa. Aconteceu com Adão e Eva. Estava lá, pecaram, desobedeceram a Deus, aí descobriram a nudez um do outro, porque foi aberto os olhos, aí eles correram de Deus e acabaram se escondendo, porque eles sabiam que estavam pelados, sabiam que estavam nu, e assim nós vamos se apresentar para Deus. A gente pode se apresentar nu, o nu que eu falo não é de roupa, nada não, eu estou falando do nu espiritual, alguma coisa vai estar em falta, amém, irmãos? Então temos que tomar cuidado. No versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Olha só. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Embora que todos somos pecadores. Mas o nascido de Deus ele não peca. Significa que todos somos pecadores. O nascido de Deus, ele é pecador, mas não peca. O que não é nascido de Deus, ele é também pecador, mas ele continua pecando. Sabe que é pecado, ele continua pecando. Mas o que é de Deus é gerado e conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Ou seja, eu tenho que me conservar, eu tenho que revestir esse capacete, para que o maligno não pode me tocar. Quando fala de tocar, não é assim, não toquei nos ungidos do Senhor. Não é isso. Ele pode tocar na tua saúde. O que fala aqui que ele não pode tocar é na tua salvação e muito menos na tua alma. Isso ele não pode te tocar. Porque daí eu vou estar me conservando. Ele vai vir com tudo, ele não vai parar. Ele vai lançar os seus dados inflamáveis, ele vai tentar atingir o meu capacete, ele vai jogar as coisas do meu capacete para tentar rachar, ele vai tentar fazer um monte de coisa. Mas como diz aqui, e gerado conserve-se a si mesmo. Então se eu me conservar, então não tem como o maligno me tocar.
Estão compreendendo? Não tem. Aí no versículo 19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então o mundo pertence ao diabo. Tem uma frase que eu acho que já falei aqui, nos para-barros de caminhão. Uma frase ridícula. Uma frase que diz assim: eu não sou o dono do mundo, mas eu sou o filho dele. Olha só, a pessoa não teve esse raciocínio, essa interpretação, por não conhecer a Bíblia, e fala: eu não sou o dono do mundo, mas eu sou o filho dele, o filho do dono. Aí eu acabo lendo aqui que todo mundo está no maligno, que o mundo pertence ao diabo, não pertence mais a Deus. O mundo está totalmente amaldiçoado, por isso que ele vai ser destruído e vai acabar com fogo no final de tudo. Por isso que hoje o nosso mundo, a nossa pátria, a nossa casa, sabe, é lá, no reino de Deus. As pessoas estão aproveitando o mundo, bebe, vai para as festas, faz um monte de coisa. Claro, não que você não pode ir em festa, podemos, mas contanto que seja um culto racional, contanto que você se conserva para o maligno não tocar. Agora, eles estão lá, se divertindo, estão aproveitando. Essas horas, sexta-feira, alguns estão se arrumando para ir dançar. É ou não é? Outros já estão no bar, já beberam um monte. E nós estamos aonde? Prestando culto a Deus. Então olha a diferença, olha o peso na balança que a gente está diante de Deus. Uma multidão está indo para o inferno e pouquíssimos da igreja que está se salvando. Por isso, irmão, que quando você está dentro de uma igreja, aproveita toda oportunidade, a cada momento, de ouvir a palavra. Aproveita isso. Não é toda hora que você vai estar assim. Está na igreja, aproveita a cada momento, a cada oportunidade. Leia, escolha cada versículo. Tenta prestar uma atenção do pastor. Se não tem paciência, fala consigo mesmo. Espírito Santo, me dá paciência. Porque é um ensinamento. Aprenda isso. Porque lá fora, você vai deparar com o inimigo. A essas horas, o pastor não vai poder estar perto não, irmãos. E daí? Porque existem batalhas que o pastor não pode enfrentar por você. Existem batalhas que você tem que enfrentar por você. E muitas das vezes, o teu pior inimigo não é nem Satanás. É você mesmo. Somos nós mesmos. Amém, irmãos? Somos nós mesmos. Então, o capacete da salvação, ele fala de termos a mente cativa em Cristo. De estarmos firmes em nossa salvação. O mundo sempre lançará dúvida sobre quem somos, sobre o que temos a receber, e quando vencemos em Cristo. Estamos com o capacete da salvação, é ter a mente protegida e firmada nas promessas de Deus e protegida por Cristo. Vamos lá comigo de fé, já quase no final da mensagem. Eu estou até encurtando a mensagem aqui. Eu pulei já duas aqui. Mas vamos lá em Efésios do capítulo 5, para nós ler isso aqui. Olha só, Efésios capítulo 5 do versículo 15, fala bem assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábios. Então seja prudente como que você anda, como nécio, ou não como um nécio, ou seja, como um tolo, como um bobo. Seja sábio no teu caminhar. Então se reveste do calçado do evangelho, tenha sabedoria e anda com Deus. Aproveita a oportunidade que você está vivo, para você ter a tua salvação. Não espera pelo arrebatamento, porque você não sabe quando vai acontecer. Mas você tem que esperar pela tua morte, isso sim. Porque você pode morrer amanhã, quem vai garantir? Não é? Quem que vai garantir? Eu só espero pela minha morte, eu não espero pelo arrebatamento. Se acontecer o arrebatamento e eu estou vivo e permanecendo, então por que eu vou me preocupar? Eu serei arrebatado? Então eu tenho certeza. Então para mim pode acontecer a hora que for, eu estou preparado. E para a morte também. Então se tem que andar
prudentemente. Versículo 16, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Todo dia os dias são maus. Por isso que tem que se revestir dessa armadura, como nós vimos lá no início da primeira sexta-feira. Que a gente vai passar os dias maus. Sabe aquele dia mau? Aquele dia que você acorda com o pé esquerdo, não dá vontade nem de trabalhar. É um dia mau. É o dia que todo mundo vai passar, seja filho ou não de Deus, vai passar por esse dia mau. É aquele dia mau, sabe? Que tudo tá ruim para você. Sabe? Você não quer ouvir nem barulho de celular. É um dia mau. Hoje eu tive um dia mau, irmãos. Hoje eu tive. Até agora, no louvor de vocês, o dia mau veio. Aquela ligação. Toca. Vou lá, atendo, não é nada. Atendo e não é nada. E está me atrapalhando. Fui ler a mensagem, tocou. Recebi mais de 10 ligações. Nossa, aquilo ali estava me tirando, olha, fora do sério. Aí bem justamente na hora do louvor, tocou de novo. E eu já, na hora eu recusei, porque eu já sabia de onde que era. Quer dizer, é um dia mau, porque estava querendo me atormentar. Quer dizer, não escapo também, irmão. Estão compreendendo? Então a gente vai ter esse dia mau. Então precisamos sempre buscar em Cristo a certeza de estarmos firmados nele. A salvação é algo que o Espírito nos testifica. Estamos salvos, nos protege da investida do mundo para corromper a nossa mente. Amém, irmãos? Vamos ali comigo no livro de Atos, quase no final da mensagem. Atos do capítulo 4. Quer ver? Eu vou ler aqui. Do versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, meu amigo, não há outra salvação. Não tem outro que vai te salvar. É só Jesus. Diga comigo, só Jesus. Então fala para a pessoa do seu lado, só Jesus para te salvar. Agora fala assim, se converta. Só Jesus, irmão. Não adianta. Não adianta. Pode ir para quermesse que falam por aí. Pode ir não sei aonde. Irmão, falar em quermesse, olha só. Olha como é que é. Eu tive um sonho esquisito. Comentei com a pastora. E eu estou orando nesse sonho, não sei o que é. Que eu estava numa festa. Mas era uma festa religiosa. Quando eu me deparei sentado no banco, e era uma festa religiosa mesmo, de uma igreja aí. Aí, eu, no espírito ali, eu sentei, comecei a olhar assim, todo mundo comendo e tal, cruz ali, imagem aqui. Eu me assustei, falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Aqui não é meu lugar. Mas sabe, parecia real. O Espírito Santo veio assim, fique aí, que daí você vai entender por que eu te deixei aqui. Aí naquela hora, disse que eu fiquei ali naquela multidão, sentado, todo mundo ali, estava com um quentão na mão, pipoca, um monte de coisa. Era uma festa. De repente um alvoroço, um correu um daqui, outro correndo ali, e de repente eu vi aquele bolinho ali, daquele bolinho, de repente vi um cara saindo meio machucado, cheio de sangue, eu olhei. Quando eu levantei, eu vi um cara manifestado com um demônio que começou a surrar todo mundo ali. E os outros lá querendo repreender, com cruz ali e tal. De que só cheguei na hora assim, bem no sonho, cheguei assim, dá licença aí. Em nome do Senhor Jesus, sai! Na hora, o cara saiu. Só falei assim, sai, nem coloquei a mão nada. Só cheguei e deu aquela autoridade, sai! Aí depois, puf, na hora também acordei. Eu não entendi até a lógica desse sonho. De repente é sonho só por sonhar, não sei. Mas, agora analise. É como se eu tivesse algum lugar, eu tenho que estar pronto para fazer o trabalho evangelístico. Estão entendendo, irmão? Pronto para fazer o trabalho evangelístico. Isso pode acontecer, de andar na rua, de fazer esse tipo de coisa. Então, por isso que
não há salvação para ninguém se não for somente o Senhor Jesus. Ou você está com Jesus, ou você, abertamente falando, ou você está com o diabo. Não tem outro. Ou é ele, não adianta que é o A, o B, o C, porque tem gente que pega tanto o A, o B, o C, pega o alfabeto inteiro de deuses para se refugiar, para se esconder, mas dentro de si sabe que aquilo ali não é verdade. Ou é Jesus, ou é sem Jesus. Amém, irmão? João, para encerrar, capítulo 10. Por isso que Paulo nos aconselha a usar o capacete da salvação. A palavra que ele utiliza no grego para referir-se à salvação é soterion, que significa aquele que salva, que é o que te dá o capacete da salvação, o que traz salvação, que é o que vai te revestir, e que expressa essa salvação, esperança e futura salvação, que é o que vai te dar o capacete da salvação. E está ali no João capítulo 10, do versículo 27. Fala bem assim. Olha só. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu a conheço-as, e elas me seguem. Tá, quem é a ovelha de Cristo aqui? Quem é a ovelha de Jesus? Então, se você que erguer a mão e diz que é a ovelha de Jesus, então ele te conhece. Então você tem que seguir ela, seguir ele. Então você tem que ouvir a voz dele. E para ouvir a voz dele, está onde? A palavra. Não tem outro jeito. Aí ele fala: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Digam graças a Deus. Ou seja, ninguém vai ter tirado das minhas mãos. Porque se você está com o capacete da salvação, irmão, não tem como tirar você da mão de Deus. Não tem como arrebatar você da mão de Deus. Porque arrebatamento significa tirar, arrancar, com tudo. Não tem como. Não tem como o diabo chegar lá, pega a minha alma e simplesmente falar e tira. Não tem como. Não tem. Porque eu estou revestido com o capacete da salvação. E você tem que se revestir com esse capacete em nome do Senhor Jesus. Se coloquem de pé. A gente vai fazer uma oração. Uma oração para libertar. Uma oração para libertar. Muitas das vezes, a libertação, de repente, o teu problema não é nem familiar. Às vezes o teu problema é consigo mesmo. Consigo mesmo. Agora, por que muitas das vezes as pessoas não conseguem converter o marido a esposa, ou converter os filhos? Não consegue. Porque primeiro, se não mudar a si próprio e ter a tua própria salvação, não vai ter como você trazer isso para dentro de casa. Porque nós somos o reflexo de tudo. Nós somos. É que nem eu e o Miro, nós estávamos conversando, quando nós estávamos... Foi ontem, né? Ontem, né? Que nem nós estávamos conversando. A gente dá tudo para os filhos. A gente ensina, dá estudo, dá roupa, a gente dá tudo para os filhos. A gente ensina o caminho certo para o filho. Mas depois que eles começam a ter uma certa idade, aí eles vão querer se mandar. Eles acham que já estão maduros para tais coisas. E daí não tem mais como nós controlar os nossos filhos. Por isso que a gente tem que estar orando por eles. Porque nós não temos como controlar os nossos filhos. Porque já estão decidindo as suas vidas. É que foi o meu caso. Teve momentos que eu falei: pai, eu estou indo embora. Eu vou. E fui. E fui embora de casa. Só que eu já fui ciente. Por isso que eu conheço um pouco São Paulo, conheço Minas Gerais. Por isso que a maioria parte lá de Curitiba, no centro da cidade, eu morei em kitnet. Mas sem mãe e sem pai. Mas por que eles morreram? Não, porque eu resolvi sair de casa.
Mas no desenrolar, foi, pum, acabei voltando para onde? Para casa. Na barra da saia do pai, na barra da saia da mamãe. Depois de barbuda ainda, feito já, homem feito. Jovem cabeçudo. É verdade, é esse, jovem cabeçudo. Porque depois você tem uma certa idade, já começou, né, namorar, né, fumar um cigarrinho, já estava começando a beber uma cervejinha, então eu já estava achando que eu já estava no poderio, né? Não, agora eu cuido da minha vida. Estava trabalhando mesmo, estava trabalhando, nunca deixei de trabalhar, então já tinha o meu dinheirinho. Mas adiantou? Não adiantou, irmão. Não adiantou. Então haverá aquele momento que os nossos filhos vão estar assim. A gente vai ter que estar orando. A gente vai, ensina. Mas depois disso ali, eles vão ter que seguir a vida deles. E orar para que não aconteça o pior. Amém, irmãos? Orar. Mas a gente vai ensinar. A gente está ensinando. Então, às vezes, muitas das vezes é isso. E a gente vai orar forte para o mal cair, sair das nossas vidas. Amém, irmãos? E ora a Deus. Se for algum mal que te atrapalha na tua mente, no teu subconsciente, já bota para cair por terra. Já bota. Fala, vai cair por terra. Não querer mais saber, não. Tirar esse mal das nossas vidas. Amém, irmãos? Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Então, com a mão no seu coração. Em nome do Senhor Jesus.